gente está discutindo coisas básicas, né? E a gente vai utilizar depois nas coisas que vão acontecer, né? Na teoria de variedades diferenciáveis, nos grupos de homotopia, grupos de homologia, né? E tudo isso, todos esses conceitos que a gente começou a ver na aula passada vão ser conceitos que a gente vai rever, né? Reencontrar, aí sem absolutamente nenhuma revisão, né? No futuro, né? Então, assim, só reiterando uma coisa que eu falei na aula passada, eu queria reavisar todo mundo, né, de que a gente não está comprometido com o rigor absoluto extremo, né, do ponto de vista matemático, né? A ideia aqui é muito mais que a gente tenha uma boa ideia, uma boa noção do que está acontecendo, né? Eu não sou matemático, né? A gente tem que lembrar sempre disso, né? Os matemáticos, eles formulam as coisas com uma precisão tremenda, porque isso é muito importante para a profissão deles, né? Então, nós físicos, a gente pode usar as coisas que os matemáticos formularam com essa precisão tremenda, né? Enfatizando os aspectos que a gente está interessado, que são os aspectos da física, né? É claro que, vamos supor, você vai utilizar alguma dessas técnicas em maior profundidade, né? Por exemplo, se você vai estudar variedades diferenciáveis com bordas, né? Então você vai ter que mergulhar muito mais fundo nessas coisas, vai ter que estudar esses conceitos, todas as nuances, todas as variantes deles, etc. Mas não é esse o objetivo aqui, né? O objetivo aqui é dar uma ideia geral para as pessoas que vão usar a matemática muito mais do que ser usadas por ela, vamos dizer assim, né? Então, a gente começou um certo inventário, né, de coisas mais ou menos aparentemente desconexas, né, na aula passada. A gente começou falando sobre conjuntos onde a gente tem uma lei de composição definida, né? Então, a gente chamou essa lei de composição, né, Paulinho, por exemplo, né? Então, se você tem um elemento num certo conjunto, outro elemento num certo conjunto, isso aqui é uma regra, né, que pega esses dois elementos desse conjunto e devolve um terceiro elemento do mesmo conjunto, tá certo? Inicialmente, nós não impusemos nenhuma restrição sobre essa lei de composição. A gente não disse que ela tinha que satisfazer requisito A, requisito B, requisito C, não falamos nada sobre isso. E ainda nesse contexto nós definimos o conceito de homomorfismo, né? Vamos supor que aqui a gente tem A, B, C, pertencentes a um certo conjunto X, né? Então, vamos supor que você tem agora um outro conjunto Y, onde você também tem uma lei de composição, né? E você tem um mapeamento entre X e Y, uma aplicação, um mapeamento, né, entre X e Y. Tanto X tem uma lei de composição que eu posso indicar por bolinha, quanto Y tem uma lei de composição que eu posso indicar por estrelinha, se for o caso, né? E nós definimos então o conceito de homomorfismo, né? Homomorfismo. Esse F, né, essa aplicação de um conjunto no outro conjunto vai ser um homomorfismo se ela satisfizer essa condição aqui, né? Então, ela pega o produto, né, no conjunto X e leva no produto das imagens no conjunto Y. Então, de certa forma, faz com o Y, né, com os elementos de Y, o que está sendo feito em termos de produto com os elementos de X. Certo? É isso que significa, né, entre aspas, a gente dizer preserva o produto, né? O homomorfismo é sempre algo que preserva o produto. Se isso daqui é sobrejetivo, né, e injetivo, então nós
chamamos isso de isomorfismo, né? Foi o que nós definimos, né, na aula passada. Em seguida nós começamos, né, lentamente a fazer particularizações, né? A primeira particularização foi para leis de composição tais que o nosso conjunto adquirisse uma estrutura de grupo, certo? Nós definimos um grupo, então, né? Um grupo, você vai ter um conjunto X, né? Vamos chamar um conjunto G, né? Um conjunto G com uma lei de composição, que a gente chamou de pontinho, né? Vamos dizer assim. E essa lei de composição, pela definição de lei de composição, de G cartesiano G em G, né? Você pega dois elementos de G e devolve um outro elemento de G. Então isso tem que ser fechado, né? Senão não é uma lei de composição, segundo a nossa definição. Mas além disso, tem que existir um elemento né, identidade, né? Vamos dizer assim, que composto com qualquer elemento do conjunto e do próprio elemento, tem para cada elemento, né, G corresponde a um elemento G menos 1, né, tal que G com G menos 1 é a mesma coisa que G menos 1 com G, que é igual a E, certo? E, em terceiro lugar, se eu tiver três elementos, a composição, a ordem de composição, né, desses três elementos é irrelevante, vamos dizer assim, né, que a gente costuma chamar de associatividade, né, certo? Claro que tem sutilezas, né? O Leonardo me lembrou por e-mail, né? Que basta você impor uma dessas duas, ou essa, e a outra você pode deduzir, certo? Quer dizer, como eu disse, eu não estou pretendendo ser exaustivo, né, no que eu estou fazendo, né? Mas se vocês forem buscar, vocês provavelmente vão encontrar, às vezes, definições alternativas, coisas desse tipo, que às vezes são mais ricas do que as que eu estou dando aqui, né? Mas é bom lembrar o seguinte, que a inversa, quando é possível encontrar, ela é a mesma, a direita e a esquerda. Funciona, ela é única, né? É o único cara, só tem um cara, G menos 1, que satisfaz aquele negócio aí. Você pode mostrar isso com facilidade, né? Então, isso é um grupo, né? Um grupo, então, um passo além de um conjunto onde você tem uma lei de composição, né? Tem uma lei de composição com certas propriedades, né? Tem outras estruturas, a gente mencionou aqui, pessoas aqui até mencionaram na última aula, anel, né, etc e tal. Eventualmente nós vamos tombar com um anel mais para frente, né, mas isso não vai ser importante nesse curso, né? Esse detalhamento de estruturas algébricas adicionais, né? E aí, falando sobre subgrupos, né, para você ter um subgrupo, você tem um subconjunto do grupo, onde a mesma lei de composição, é claro que é válida, né, mas aí sim você tem uma particularidade. Dois elementos do subconjunto compostos te dão um terceiro elemento do subconjunto. Você não sai do subconjunto pela lei de composição, né? Além do mais, a identidade tem que estar dentro desse subconjunto e as inversas de cada elemento tem que estar dentro desse subconjunto. Se isso for satisfeito, você tem um subgrupo, né? Então, é um grupo dentro do grupo com a mesma lei de composição. Certo? Esse conceito também é um conceito importante que a gente viu, né, na aula passada, né? Aí duas coisas que vão ser bastante importantes hoje, né, que nós vamos repisar, né, em outro contexto hoje, são os conceitos de núcleo e de imagem de uma aplicação
entre dois grupos, né? Tipicamente. Então vamos supor que eu tenho dois grupos. Com dois conjuntos, com a mesma composição, né? Eu tenho uma aplicação F de G1 e G2, tá certo? E eu vou considerar que essa aplicação seja um homomorfismo. Tá? A gente vai juntando coisas, né, ao longo do caminho. Então, esse F, a gente vai supor que é um homomorfismo. E aí nós podemos definir dois conjuntos, dois subconjuntos, né, de G1 e de G2 respectivamente. Né? Eu tenho um subconjunto que eu chamei de núcleo, né, e denotei por Ker, né, vindo do alemão kernel, né, Ker de F, que é definido da seguinte maneira, né, é o conjunto dos Gs pertencentes a G1, ao cara de saída, certo? Tais que F de G é igual à identidade do G2, certo? Você coleciona todo mundo que atende esse critério, né? Você monta um conjunto com esses caras, esse conjunto é o que eu chamo de núcleo, tá? Outro conjunto é mais familiar, né? Que é os que a gente chama de imagem, né? É núcleo de F e imagem de F, né? Então aqui é imagem de F, né? Então esses caras são os G barras pertencentes a G2, ao espaço de chegada, conjunto de chegada, tais que esses G barra em particular são F de alguém de G1, certo? Isso não é camisa do Botafogo, não, pelo amor de Deus. Nossa, cara. Tá bom. Pô, você fez a pregação e tá xingando? Não, eu confundi o negócio do estrado e do estranho. Tá certo, aqui no Rio vira casaco, né? Eu apanhava nas Laranjeiras. Tá certo. Então, núcleo é isso, imagem é isso, né? E duas coisas que nós mostramos na aula passada foi que tanto o núcleo quanto a imagem são subgrupos, tá certo? Ker de F e imagem de F são subgrupos de G1 e G2 respectivamente. A gente poderia chamar isso de teorema, mas é muito arrogante fazer isso, então vamos chamar de lema, né? Alguns diriam que ainda é muito arrogante chamar de lema, faz corolário. É fácil mostrar, não é difícil. A gente mostrou na aula passada, como eu disse aqui, as únicas coisas que serão mostradas são as coisas fáceis, né? As coisas difíceis vão ser só mostrar, exibidas, né? As coisas fáceis eu mostro, as coisas difíceis não. Então, a gente conseguiu mostrar facilmente que o núcleo de F e a imagem de F são ambos subgrupos, tá certo? E outra coisa que a gente observou foi o conceito de subgrupo normal, certo? O subgrupo normal né? Vamos supor que eu chame aqui de H, né? Um certo, não vou chamar de H, não. Vou chamar de N, né? Porque a gente não vai usar essa letra de novo. Você diz o seguinte, né? A definição do subgrupo normal, todo elemento de N é elevado a outro elemento de N por conjugação. Certo?
que eu chamei de conjugação, vamos relembrar, foi essa operação aqui. Você pegar G, pegar um certo H, que seja elemento de N, né? E multiplicar por GHG menos 1. Esse objeto que está aqui pertence ao N, certo? Isso aqui é a explicação em termos mais simbólicos, né, que eu acabei de dizer. Então, se você tem um subgrupo onde todo e qualquer elemento, né, satisfaz essa propriedade, eu posso dar o nome desse cara de subgrupo normal. Né? A gente vai ver para que a gente vai usar um subgrupo normal em segundos. Né? E dessa definição aqui, a gente também conseguiu mostrar rapidamente, né, que tanto núcleo quanto imagem são subgrupos normais. Certo? Eu não vou dar nem nome, tá? Não vou dizer nem que é lema, nem teorema, nem nada. Isso é uma observação trivial, né? Mas nós mostramos isso na aula passada, certo? Só para relembrando coisas que aconteceram. Né? Legal. Aí corta tudo, né? Interrupção brusca, abrupta. Vamos tratar de outro assunto, né? Aí mais à frente nós vamos costurar esses dois assuntos. Né? Qual o assunto que a gente resolveu tratar? O assunto em questão foram as relações de equivalência. Certo? Então, nós instituímos essencialmente, né, critérios para dizer que um certo elemento de um certo conjunto é equivalente a um outro elemento do mesmo conjunto. Tá certo? Então eu estabeleci critérios. Votou na Dilma, é equivalente. Todo mundo que votou na Dilma é equivalente para mim. Votou no Aécio, todo mundo é equivalente para mim. Você só tinha duas opções, Dilma e Aécio. Né? Então os caras, a relação de equivalência é quem votou igual, tá certo? Então, o estabelecimento dessa relação divide o conjunto de todos os eleitores do Brasil em dois grupos disjuntos, tá certo? Quem votou na Dilma não votou no Aécio, e vice-versa, tá certo? Quem vai na passeata no dia 13 não vai no dia 15. Vai ser passeata no dia 13 também? Vai ter. O 13 é por algum motivo? 13 é da CUT, né? Então, relação de equivalência, né? Relação de equivalência é um critério para você agrupar elementos dentro de um conjunto. Tá certo? Como eu disse para vocês, isso são os matemáticos tentando tomar conta do nosso cérebro. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós fazemos agrupamentos, né, na nossa relação com a realidade em função de critérios de equivalência. Né? A gente, inclusive, às vezes é cego para certas coisas. A gente só consegue ver aquilo que está dentro da classe de equivalência sem se atentar aos detalhes, né, dos elementos da classe. No caso dos eleitores da Marinha, por exemplo. Não, mas aí você tem que estabelecer outra relação. Né? Aí você tem que pegar o universo de candidatos e falar, não, ali é uma relação. Tá? É uma relação, só que vai particionar em mais classes de equivalência. Mas a Marinha é ambivalente. Não. Aí você também tem que obedecer ao critério do que é uma relação de equivalência. A relação de equivalência fazia 3 critérios. Obrigado por levantar essa bola. Né? Um elemento A, né, era sempre equivalente a ele mesmo. Né? Um elemento A, se ele fosse equivalente ao elemento B, isso implicaria que o elemento B era equivalente ao elemento A. Equivalente segundo esse critério. Né? E a terceira coisa para que eu tenha uma relação de equivalência é se o A é equivalente a B e o B é equivalente a C, então A tem que ser equivalente a C.
Então, se eu estabelecer um critério aí no primeiro turno, não sei o que, tem que satisfazer essas condições, senão não é uma relação de equivalência. Certo? Aí a Marina já bagunça a história. Bom, aí a gente viu exatamente esse fenômeno que eu falei para vocês com esse exemplo de Dilma e Aécio acontecer, né? Você estabelecendo uma relação de equivalência, você divide, né, segundo essa relação de equivalência, o seu espaço em subconjuntos de elementos equivalentes entre si, né? São chamados de classes de equivalência, né? Então, visualmente falando, né, a gente pegou o nosso espaço, o nosso conjunto X e identificou, por exemplo, que todos os pontos, todos os elementos de X que estão aqui dentro desse cara são equivalentes uns aos outros. Todos os caras que estão aqui são equivalentes uns aos outros. Assim por diante com esses, com esses, com esses. Agora, um cara daqui não pode ser equivalente a um cara daqui. Caso contrário, essa classe de equivalência aqui é a mesma, toda ela, por transitividade, por conta disso aqui. Né? Quer dizer, olha só, se esse cara é equivalente a esse, e esse é equivalente a esse, então esse também é equivalente a esse também vai ser equivalente a esse vai ser equivalente a esse, e essa divisão aqui não vai existir. Pode botar todas. Né? Pode botar todas. Isso. Não, você não. Se você votou na Dilma e votou no Aécio, porque você está querendo bagunçar o sistema. Isso é crime, né? Crime. Não pode. Você derruba essa parede aqui, né? Não tem essa parede. Né? Se as paredes existem, ou seja, se você tem caras que não são equivalentes uns aos outros, então essas classes de equivalência são disjuntas. Tá certo? Nenhum elemento de uma classe pode estar na outra. Se um elemento de uma classe pertencer a outra também, então as duas classes são iguais. Tá certo? Então, eu, por exemplo, agora posso montar um novo conjunto, que é um conjunto de subconjuntos, né, com esses objetos aqui. Cada subconjunto, né, vai corresponder a um ponto desse novo conjunto. Então, vamos supor que aqui eu tenho o elemento A, eu pego todos os elementos equivalentes ao elemento A. Né? Aqui eu tenho o elemento B, eu pego todos os elementos equivalentes ao elemento B, é um conjunto. Esse conjunto aqui não é um conjunto de pontos mais, é um conjunto de conjuntos, de subconjuntos. Então, a natureza dos objetos que fazem parte desse conjunto é diferente. Né? E assim por diante. Né? Então, esse conjunto de subconjuntos que a gente monta aqui, ele é chamado espaço quociente, ou conjunto quociente. Tá certo? No fundo, por exemplo, ainda no excelente exemplo de um Aécio, né, eu tenho ali milhões de eleitores, tá certo? No segundo turno. Brancos e nulos estão fora da relação de equivalência. Aí, o que eu fiz estabelecendo essa relação de equivalência? Eu dividi todo esse conjunto por dois, né? Quer dizer, eu fiz uma equivalência de todo esse conjunto de eleitores num conjunto só tem dois pontos, os que votarem de um e os que votarem a S. São dois subconjuntos. O conjunto quociente por essa relação de equivalência é um conjunto de dois elementos. Tá certo? Então, isso só para repisar a pergunta, né, da aula passada, que perguntava sobre a natureza do conjunto quociente. Eu insisto que a natureza do conjunto, isso é muito importante, a natureza do conjunto quociente é completamente diferente da natureza do conjunto original. Tá certo? Legal. Aí, demos um passo a mais para juntar isso que está aqui com as coisas que a gente estava vendo anteriormente. Né? Aí a gente foi falar sobre o conceito de grupo quociente. Né? Então, supusemos que a gente tinha um grupo G, um subgrupo H, tá certo?
E a gente estabelece o seguinte critério de equivalência, né? Ou a seguinte relação de equivalência dentro desse grupo G. Né? Eu vou dizer que G1 é equivalente a G2 se G1 for igual a G2H, com H sendo qualquer cara pertencente a H. Certo? Veja que aqui eu já eliminei aquele pontinho, né, que fala do produto, tá certo? Eu estou deixando isso implícito. Entendeu? Isso aqui denota G2.H, seja lá qual for o produto que a gente esteja fazendo agora. Né? Isso é uma relação de equivalência, nós mostramos na aula passada. Né? É bem fácil a gente ver isso, né? Não tem mais problema, mas para ver isso é preciso que o H seja um subgrupo. Vamos revisar isso. Né? Então, vamos mostrar que essa relação que está aqui é uma relação de equivalência. Né? Então, primeiro critério é G tem que ser equivalente a G. Tá certo? Ora, G pode ser escrito como G vezes a identidade. E a identidade pertence ao H, porque H é um subgrupo. Certo? Portanto, G é equivalente a G. G satisfaz esse critério. Né? Se você tem G1 equivalente a G2, então G2 tem que ser equivalente a G1. Para mostrar isso, né, você diz G1 equivalente a G2 significa que G1 pode ser escrito como G2 vezes H, né, segundo o nosso critério. Isso implica que se você fizer o produto por H menos 1 dos dois lados, né, dessa equação, você vai ter que G2 é igual a G1 H menos 1. Mas se H pertence a H, H menos 1 também pertence a H, porque H é um subgrupo. Né? Então isso significa que G2 é equivalente a G1. Né? E finalmente, se G1 é equivalente a G2 e G2 é equivalente a G3, eu tenho que conseguir mostrar que G1 é equivalente a G3. Né? Ora, aqui eu tenho que G1 é G2H, eu tenho que G2 é G3H', né? E, portanto, o G1 é igual a G2H, que é G3H', H, não é isso? Agora, se H e H' pertencem a H' vezes H pertence a H também, porque H é um subgrupo. Né? Então, esse cara aqui é um certo H, duas linhas, né? E, portanto, você vê que G1 é G3 vezes um elemento de H, e G1, então, é equivalente a G3. Né? Então, rapidamente, a gente mostra que esse critério, né, que foi instituído aí, é uma relação de equivalência. Tá certo? Se ele é uma relação de equivalência, ele faz a mesma coisa com o grupo. Ele particiona o grupo, tá, em classes de equivalência. Tá certo? As classes de equivalência, nesse caso, recebem um nome. Né? Elas usualmente são chamadas de cossets ou classes laterais. O nome feio, mais nada. Classe de equivalência acabou. Né? Mas é obrigação minha dar essas definições para vocês. Vocês vão encontrar na literatura por aí, vão ficar embasbacados, né? Inutilmente, porque é uma bobagem, né? Afinal das contas. Bom, uma outra anotação que a gente não vai usar aqui, mas também aparece muito na literatura, é a seguinte: essa classe de equivalência aqui é usualmente denotada também por GH. Tá certo? É bem fácil entender a razão dessa notação, né? Porque todos os elementos desse conjunto, né, podem ser escritos a partir de um dado elemento, produto com algum elemento do H, seja ele qual for. Tá certo?
Está claro isso? Em todos os casos que são equivalentes entre si, né? Então, vamos supor que eu tenho G1 equivalente a G2 equivalente a um certo G. Então, está claro que G1 é G vezes H1, G2 é G vezes H2, tá certo? Então, você variando o cara de H, fixando um certo G, você pode varrer, né, toda a classe de equivalência. Você pode obter todos os elementos que estão lá dentro da classe de equivalência. Isso diz para nós, né, se a gente tivesse um grupo finito, por exemplo, um critério para a gente encontrar as classes de equivalência, facilmente. É muito fácil. Você pega um elemento do grupo e multiplica por todos os elementos do subgrupo. O que você vai encontrar é uma classe de equivalência de elementos. Aí pega outro elemento do grupo, multiplica por todos os elementos do subgrupo, você vai encontrar outra classe de equivalência. Ela pode ser diferente ou pode ser a mesma, né? Se você fizer isso para todos os elementos do grupo, você encontrou todas as classes de equivalência sistematicamente. É claro que isso é bonito de falar e é feio de fazer, né? Se você tiver um grupo finito, né, um grupo de, sei lá, 10, 20, 30, mesmo que seja um monster group de 1 milhão de elementos, 10 milhões de elementos, né, você pode pegar um computador e mandar fazer isso e tudo bem. Se você tiver um grupo de Lie, né, onde você tem um infinito contínuo de elementos, é claro que você não vai fazer, não vai usar esse método, né, para encontrar suas classes laterais, né, suas classes de equivalência. É pouco factível, né? Então tá, agora nós chegamos às novidades, né? Até agora foi recordação, né? E as novidades começam onde terminou a aula passada. A aula passada terminou com uma pergunta, né? Como é que era essa pergunta? A pergunta da aula passada era... desculpa, antes da gente formular a pergunta, deixa eu dizer o seguinte, que o espaço quociente, o grupo quociente, ou seja, o conjunto que eu obtenho, melhor falar em espaço quociente, senão eu já traio o que eu estou falando, né? Espaço quociente. O espaço quociente do grupo por essa relação de equivalência, a gente denota usualmente com essa notação, G dividido por H. Tá certo? Dois sinônimos. Né? Estou dividindo, né, uma certa coisa, como a gente, né, fez, de certa maneira, com as classes de equivalência. Né? Então a pergunta era a seguinte: G sobre H pode ser um grupo? Tá certo? Veja que, vamos de volta. A natureza do espaço quociente é completamente distinta da natureza do conjunto original, ou seja, do próprio grupo. Então, em princípio, não tem razão nenhuma, né, para eu dizer assim, olha, naturalmente G sobre H vai ser um grupo, né? Mas eu estou perguntando se ele pode ser um grupo, se tem alguma coisa que eu possa fazer que possa transformar ele num grupo. Eu não sei, né? Eu tenho que propor uma lei de composição e ver se essa lei de composição satisfaz todos aqueles requisitos que estão lá, né? Uma boa proposta de lei de composição é essa aqui, ó. Quem são os elementos do G sobre H? Não são classes de equivalência? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer G1 produto G2 é um produto de classes de equivalência. Eu posso definir isso aqui como sendo G1, G2. Eu estou usando isso aí como definição. Não sei se eu estou sendo preciso. Né? Acho que tem gente que usa dois pontos igual, né? Matemática, por exemplo. Vamos falar aqui em matemática. Melhor assim.
Isso é definição. Né? O que eu quero dizer com isso é isso. Entende? Então, essa é uma proposta. É claro, né? Se você olhar para essa proposta, você vai falar, claro, que o cara é um grupo. Né? Então, né? Se eu puder fazer essa definição, é claro que o espaço quociente eu posso chamar de grupo quociente. Né? Porque né? Vou ter a classe de equivalência da identidade, né? Segundo aquela proposta que está ali, a classe de equivalência da identidade vai me dar, né? Por exemplo, né? Seu exemplo, se eu pegar G com E, a classe de equivalência da identidade, isso aqui é GE, né? Que é G. Então esse cara aqui funciona como elemento neutro, certo? Nessa regra de composição dentro do espaço quociente. A mesma coisa com G menos 1, né? Isso vai dar GG menos 1, que vai dar E. Né? E a associatividade, ela decorre, né, naturalmente da associatividade do grupo. É bem fácil ver isso. Né? Então, se essa lei de composição ela puder ser consistentemente proposta, né, é óbvio que G sobre H será um grupo. Está claro isso? A dúvida aí é se essa lei de composição pode ser consistentemente proposta. Certo? Vou ilustrar esse negócio da seguinte maneira. Né? A classe de equivalência ela é indicada pelo representativo, não é isso? A gente sempre escolhe um elemento do conjunto, que é um dos caras que são equivalentes entre si, e denota a classe de equivalência usando esse elemento. Ora, eu poderia denotar a classe de equivalência por qualquer um dos elementos equivalentes a ele. Né? Então, por exemplo, aqui, né, eu poderia ter escolhido um G1 barra, né, equivalente ao G1, certo? Poderia ter escolhido um G2 barra, equivalente ao G2, e segundo a minha proposta, eu terminaria nisso aqui. Não é isso? Para que eu tenha uma lei de composição consistentemente definida, é preciso que esse cara aqui seja esse cara aqui. Né? Essas duas classes de equivalência sejam as mesmas. Mas isso não é nada óbvio. Dá para entender o problema, o drama? E se não der para entender, vamos discutir. Porque antes de tratar o drama, tem que entender o drama. Aqui é tudo psicanálise nessa aula. É outro elemento da classe de equivalência, equivalente ao G. Né? Então, o que é isso? Isso aqui é um subconjunto de caras que são equivalentes entre si. Eu escolhi representar esse subconjunto por esse G1, mas eu poderia ter escolhido representar por um G1 barra, diferente, que é equivalente ao G1. Tá certo? Mas, aplicando a definição de produto, eu chego nisso. Isso aqui é igual a isso? Essa é a pergunta. Tem que saber, né? Vamos testar. Se isso aqui for igual a isso, ou seja, se G1 barra e G2 barra for equivalente a G1 e G2, então tem que existir um H tal que G1 barra G2 barra é igual a G1 G2 vezes H. Tá certo? Pergunta, né? Existe H pertencente a H tal que
G1 barra G2 barra é igual ao G1, G2, H. Certo? Se existir esse H, ou seja, se sempre existir esse H, né? Então essa classe aqui é exatamente igual a essa. E o produto está bem definido, né? Eu posso escolher qualquer representativo que eu quiser da classe de equivalência e eu vou me manter fiel ao produto. Bom, como é que eu começo a responder essa pergunta? Então, observe o seguinte: G1 barra é equivalente a G1, certo? Então, G1 barra é G1 vezes um certo H1. Tá? G2 barra é equivalente a G2. Então, G2 barra é G2 vezes algum cara aí de H2. Né? Então, se eu pegar G1 barra, G2 barra, eu começo a chegar nesse G1, G2 aqui. Ó. Tem G1H1, G2H2. Tá certo? Mas num grupo, eu não necessariamente posso comutar os elementos. Tá certo? Não posso fazer isso, necessariamente. Tá claro isso? Se eu tiver G1, G2, isso em geral é diferente de G2, G1. Ninguém falou que a lei de composição de um grupo tem que ser, como a gente diz, abeliana, né? Quer dizer, que os elementos têm que comutar entre si. Em geral, os grupos são não abelianos, ou seja, a lei de composição é não comutativa. Se ela fosse comutativa, olha que maravilha, né? Então, se eu tiver um grupo abeliano, um grupo onde os elementos do produto comutam, né? Aí eu simplesmente troco aqui, H1 por G2, tá certo? Isso fica G1, G2, H1, H2. Agora, H1 e H2 são elementos de H, que é um subgrupo. H1, H2 é um elemento de H, e aí está trivialmente respondida a questão, né? Então, alternativas. Primeira, se G é abeliano, tá certo? Ou seja, o produto é a lei de composição. Fala assim, a lei de composição é comutativa, né? Então, G1 barra, G2 barra é igual a G1, G2, H1, H2 e a classe de equivalência G1, G2 é igual à classe de equivalência G1 barra, G2. Então, essa é uma das possibilidades da resposta ser sim, certo? Agora, os grupos abelianos são muitos, é claro, mas tem muito mais grupos não abelianos por aí do que os abelianos, né? Então, para ter graça, né, eu me pergunto, tá bom, vamos supor que eu tenho um grupo não abeliano, onde não necessariamente um produto genérico de elementos comuns, porque num grupo não abeliano, eventualmente, um produto de dois elementos pode comutar, mas não de uma maneira geral. Se comutar de uma maneira geral, ele é abeliano, não é não abeliano. Então, a segunda alternativa que é interessante é a seguinte: se H, se esse subgrupo em questão for um subgrupo normal, tá certo? E aí, normal nós já definimos, não sei mais aonde, já sumiu no quadro. Estava na aula passada, nós redefinimos nessa aula. O que significa normal? Vamos relembrar rapidamente. Cada elemento do grupo, sob conjugação de qualquer elemento de G, volta a ser um elemento do grupo. Né? Então, dois pontos, né? Vamos desenvolver.
caso o cara seja normal. Né? Então você tem isso aqui, ó. G barra 1, G barra 2 é igual a G1, H1, G2, H2. Não é isso? Aí você pode vir aqui e inserir G2 a menos 1. Não é? Isso aí é identidade, não é isso? Então aqui você vai ter G1, G2, G2 a menos 1, H1, G2, H2. Certo? Mas o cara é normal, né? Então esse cara que está aqui é um certo H3. É um cara de H. E H3 com H2 é um certo H4. Um cara de H. Então, isso daqui dá G1, G2, vezes um certo H4, que pertence a H. Conclusão, classe de equivalência de G1 barra e G2 barra é igual à classe de equivalência de G1 e G2. Por quê? Porque G1 barra e G2 barra é equivalente a G1 e G2. Tá certo? Então, essas são as circunstâncias onde, sem falar maiores trivialidades, eu posso imaginar que o produto, né, definido dentro do espaço quociente é um produto bem definido. Tá certo? Primeiro, ou o grupo é abeliano. Segundo, ou o grupo é normal. O subgrupo H, em relação ao qual nós estamos definindo a relação de equivalência, é um subgrupo normal. Né? Há outras circunstâncias onde isso possa acontecer, né? Onde eu possa provar esse tipo de coisa que está aqui, talvez possa haver. Ninguém está dizendo que essas são as circunstâncias exaustivas. Pelo menos eu não estou dizendo isso. Não sei se há um teorema matemático falando que há isso. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: se o subgrupo que eu escolhi para fazer a relação de equivalência for um subgrupo normal, então o produto dentro do grupo quociente, do espaço quociente, é um produto bem definido e ele pode ganhar a estrutura de grupo. Tá certo? Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de um grupo quociente. Certo? Problemas com isso? Como é que está? Como é que está a situação aí? Tudo certo? Tudo errado? Eventualmente você pode eliminar essa primeira alternativa, porque se o grupo é abeliano, todo subgrupo dele vai ser normal. Né? Isso. Só precisa... Mas eu preferi por esse caminho, porque fica óbvio ali, né? Da forma como a gente está fazendo a demonstração, e a gente vai trombar com isso daqui a pouquinho, né? Então, isso que ele falou é importante, que é o seguinte, né? Observação, né? Todo subgrupo de um grupo abeliano é normal. Está claro isso, né? Porque para ele ser normal, o que você tem que fazer? GH, G-1 tem que pertencer a H, não é isso? Mas você pode trocar H com G-1 ou H com G, se você quiser, né? Então, isso daqui é igual a G-1H, por exemplo, que é o próprio H. Pertence a H. Então, no caso de um grupo abeliano, isso aqui é trivial. Né? Um grupo abeliano, todo subgrupo de um grupo abeliano, aliás, o grupo inteiro, né,
Se você conjugar o grupo pelo próprio grupo, você volta ao grupo. Então, a segunda observação engloba a primeira. Né? Mas assim, a gente vai chegar a essa observação para um grupo abeliano explicitamente daqui a pouco. Então, acho que foi bom frisar, né, essa coisa do grupo abeliano. Legal, gente. Então vamos para frente. Prestem juntos. Uma outra coisinha que a gente precisa ressaltar em relação ao grupo quociente é quem é a classe de equivalência da identidade. Né? Eu disse para vocês que é uma maneira muito fácil da gente obter as classes de equivalência. Desculpe, não muito fácil, mas uma maneira sistemática da gente obter as classes de equivalência. Basta eu pegar um elemento qualquer do grupo, né, e fazer o produto de todos os outros elementos do subgrupo em questão. No caso do H. Né? O que acontece se eu pegar esse elemento e fizer um produto com todos os elementos do H? Eu obtenho o próprio H. Certo? Então, a classe de equivalência da identidade é o próprio subgrupo H. Esse conjunto, né? Veja que eu estou falando disso como um conjunto. O conjunto dos elementos que compõem a classe de equivalência da identidade é o subgrupo H. Certo? Legal. Então agora, com todos esses elementos que a gente acumulou, né, nós falamos sobre homomorfismos, falamos sobre grupos, falamos sobre núcleo, falamos sobre imagem, falamos sobre espaço quociente, né, falamos sobre grupo quociente, ok? Agora nós estamos prontos para mostrar o nosso primeiro cara que levaria o nome de teorema. Né? Esse é chamado teorema fundamental do homomorfismo. Ele diz o seguinte: suponha que você tenha aqui um homomorfismo F, né, de um grupo G1 em um grupo G2. Certo? Se você pegar o seu grupo G1 e dividir pelo núcleo de F, eu posso fazer isso? Posso, né? Porque o núcleo de F é um subgrupo de G1. Um subgrupo contido em G1. Então, eu posso usar esse cara para estabelecer uma relação de equivalência e particionar o espaço quociente, etc, etc. Certo? Então, o G1 quociente núcleo de F é isomórfico, esse é o ciclo de isomorfismo, tá certo? A imagem de F. Impressionante como as coisas se complicam rapidamente, né, na vida, né? Estava tudo tão fácil até agora, né? Não, o cara botou aí os pontinhos, teoria de conjunto, flechinha pra cá, flechinha pra cá, de repente solta um palavrão desse na frente da gente. Sacanagem. Mas não é tão palavrão não, isso aqui nós vamos esmiuçar isso aqui, no futuro nós vamos usar esse teorema, né? Nós vamos esmiuçar isso aí e vocês vão ver que isso é razoável, né? Não tem que ter temer, né? Vamos lá. Então o cara está dizendo que existe um isomorfismo entre esse conjunto que está aqui e esse conjunto que está aqui. Agora, esse conjunto que está aqui, a gente já viu que é um grupo. Certo?
Então, esse conjunto que está aqui vai ser um grupo também. Isso a gente já pode notar imediatamente. Por quê? Porque eu fiz a observação que o núcleo de F é um subgrupo normal. Sempre. A gente provou isso na aula passada. O núcleo de F é um subgrupo normal. Bom, ele é um subgrupo do G1 e, além do mais, um subgrupo normal. Então, G1 dividido por esse cara, pelo que a gente acabou de ver, é um grupo. Tá certo? Do outro lado, eu tenho um grupo também. Nada estranhado. Eu tenho isomorfismo. Morfismo, sobrejetivo e injetivo. Um homomorfismo, sobrejetivo e injetivo. Então, eu tenho que mostrar que existe um homomorfismo, que esse homomorfismo é sobrejetivo e injetivo. Se eu mostrar isso, eu mostrei o que eu estou falando ali. Tá certo? O G2 aqui aparece implicitamente. Porque esse cara aqui é um subgrupo desse cara, do G2. Certo? Núcleo é um subgrupo do G1. Imagem é um subgrupo do G2. Então vamos lá. Então a melhor maneira de demonstrar um teorema desse é se você já tem uma iluminação súbita, né? E chega na resposta, instantaneamente. Eu vou dizer para vocês qual é a resposta e nós vamos verificar que essa resposta faz sentido, né? Então, a grande história vai ser a seguinte. Eu vou definir um mapeamento, certo? Φ, que ele atua nesse espaço G1 sobre o núcleo de F e chega nesse espaço em imagem de F. Tá certo? Eu vou definir esse cara e vou mostrar que esse cara é um isomorfismo. Tá certo? Então, se ele atua nesse cara, em quem é o objeto de atuação desse cara? São as classes de equivalência, concorda? Isso aqui é um espaço quociente. Então, quem são os elementos desse cara? São classes de equivalência. Então, ele tem que pegar uma classe de equivalência e fazer alguma coisa. Levar esse objeto que está aqui em alguém que pertença à imagem de F. Tá certo? Bom, nada mais natural do que propor isso aqui. Esse objeto que está aqui é um elemento da imagem, não é? Ele é o F de alguém. Certo? Então agora a gente tem que mostrar várias coisas. Toda aplicação, todo mapeamento que a gente considera que atua sobre um espaço quociente, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar que ele funciona sem ambiguidade, ou seja, se você mudar o representativo, ele continua dando a mesma coisa. Porque a classe de equivalência tem que ser independentemente ligada a qualquer um de seus representantes. Tá certo? Então a primeira coisa que a gente tem que verificar é se esse mapeamento que eu defini é bem definido. Tá certo? Então vamos supor que eu tenha um G' que é equivalente a G. Tá certo? Ok? Portanto, a classe de equivalência do G é absolutamente a mesma coisa da classe de equivalência do G'. Certo? Pelo meu critério de equivalência, se G' é equivalente a G, então o G' pode ser escrito como G vezes H, onde esse H pertence ao núcleo de F. Vamos devagar assim, não quero sair correndo, né? Dá tempo da gente, né, sossegar a cabeça, né? Tudo bem, não
certo? Né? Quando eu digo que o G' é equivalente ao G, isso significa que o G' é o G vezes o elemento do subgrupo pelo qual eu estou considerando o espaço quociente. Nesse caso, esse subgrupo é o núcleo, e o núcleo, né, é definido como conjunto dos elementos, segundo os quais, o conjunto dos elementos que são levados pela ação de F na identidade do outro grupo. Um monte de conceitos, né? Por isso que eu estou andando devagarinho. Né? Então vamos lá. H pertence a Q de F. Deixa eu relembrar o que significa isso. Significa que F de H é igual a E barra. Certo? É isso que significa isso. Então vamos supor que me deu na vereda o seguinte: ao invés de eu falar φ de G, eu quero falar φ de G'. Porque a classe de equivalência pode ser denotada pelo que eu quiser, por G, por G', por G2', contanto que os caras sejam equivalentes uns aos outros. Então, o φ de G', pela definição desse cara, é o F de G'. Não é isso? Mas o F de G' é o F de G vezes H. E o F é um homomorfismo, nunca se esqueçam disso. Ali é o teorema fundamental do homomorfismo. Não é de outra coisa, homomorfismo. Se ele é um homomorfismo, então isso aqui é a mesma coisa que F de G vezes F de H. Certo? O F de H é E barra, porque H é um elemento do núcleo. Né? Então isso aqui dá F de G vezes E barra. E barra é a identidade de G2. Então, F de G vezes E barra é o F de G. Mas F de G é a mesma coisa que o φ de G. Tá? Então, se G' é igual a G, φ de G' é a mesma coisa que φ de G. Tá certo? A minha definição dessa aplicação, desse mapeamento, ainda não posso chamar o cara de homomorfismo, né? Ela é independente do representante da classe de equivalência que eu escolhi. Isso eu acabei de mostrar. Né? Bom, que isso aqui é um homomorfismo, aí é bem fácil de ver, né? Em primeiro lugar, φ é bem definido. Em segundo lugar, φ é um homomorfismo. Né? Vou mostrar isso agora. Então, um homomorfismo pega um produto e leva os produtos das imagens. Então, vamos considerar a ação do φ sobre um produto. Não é isso? Produto de quê? Dos caras lá do espaço de saída, né, do φ, né? Que é o espaço quociente. É um produto de classes de equivalência. Né? Agora, como eu disse, isso daqui é um grupo. Né? Porque isso é um espaço quociente do grupo original para um subgrupo que é normal. Então isso aqui é um grupo. E ele é um grupo com a lei de composição que diz que o produto das classes de equivalência de G1 e G2 é a classe de equivalência de G1 vezes G2. Né? Então isso daqui é isso aqui. Né? E agora eu posso escrever isso aqui como F de G1 e G2. Agora vamos acelerar um pouquinho. Isso aqui é o F de G1 vezes o F de G2, porque o F sim é um homomorfismo, né? Já tinha provado, e isso é o φ de G1 vezes o φ de G2. Então o φ é um homomorfismo.
Né? Primeiro, ele é bem definido. Segundo, ele é um homomorfismo. Agora, eu preciso mostrar, para eu ter um isomorfismo, eu preciso mostrar que ele é injetivo e que ele é sobrejetivo. Né? 3. Que é injetivo. Como é que eu mostro que alguma coisa é injetiva? Que alguma aplicação é injetiva? Né? Eu mostro isso da seguinte maneira. Né? Eu tenho, se eu pegar, por exemplo, uma certa aplicação lambda, né? Lambda de x1 é igual a lambda de x2, isso tem que implicar que x1 é igual a x2. Vocês concordam? Por quê? Um cara injetivo é um cara que nunca leva dois caras aqui no mesmo cara ali. Não é? Vou desenhar aqui rapidinho. Não é? Isso aqui é proibido numa aplicação injetiva. Foi mais confuso do que isso. Não é? Vou pegar um cara aqui e outro cara aqui, levar no mesmo cara, é proibido. Uma aplicação injetiva não faz isso. Então, no caso de uma aplicação injetiva, né, se eu tiver dois caras, se eu tiver duas imagens iguais, quer dizer, aqui tem o feed x1 e o feed x2, deu a mesma coisa, isso é porque eles saíram do mesmo lugar. Tá certo? Eles não podem ter saído de dois lugares diferentes, tem que ter saído do mesmo lugar. Isso é injetividade. Eu vou aplicar a ideia de injetividade aqui. Né? Suponho que φ de G1 seja igual ao φ G2. Então a gente tem que ser capaz de mostrar que a classe de equivalência do G1 tem que ser igual à classe de equivalência do G2. Tá certo? Então eu sei o seguinte, que f de G1 é igual ao f de G2. Tá certo? O φ de G1 é f de G1, φ de G2 é f de G2. Então isso aí acontece. Agora, esses caras aqui pertencem à imagem do f. A imagem do f é um grupo, é um subgrupo, na verdade, do grupo G2. Certo? Então eu posso escolher multiplicar um desses lados aqui pela inversa desse elemento. Né? Então eu vou escolher o G1. Vou multiplicar os dois lados certo? Por isso que está aí. Bom, desse lado que está aqui eu já sei o que dá, né? Isso dá a identidade de G2. Desse lado que está aqui, eu vou saber o seguinte, que isso dá o f de G1 menos 1 vezes o f de G2. Isso a gente mostrou na aula passada. Né? É a inversa do elemento da imagem, é a imagem da inversa. A gente mostrou na aula passada. Só relembrando aqui. E como o cara é um homomorfismo, né? Então isso daqui dá o f G1 menos 1 G2. Então esse G1 menos 1 G2, tá certo? É um elemento do núcleo. Porque f de G1 menos 1 G2 está me dando a identidade. Então eu posso escrever que G1 menos 1 G2 é um certo H, onde esse H pertence ao núcleo. Agora eu multiplico por G1 dos dois lados dessa equação e obtenho isso aqui, olha. G2 é igual a G1H. O que significa isso? G2 é equivalente a G1. Não é? Se G2 é equivalente a G1, a classe de equivalência de G2 é igual à classe de equivalência de G1.
eu mostrei que a minha aplicação é injetiva. Se φ de G1 é igual a φ de G2, então G1 é igual a G2. Certo? Se dois caras chegam no mesmo lugar, é porque eles partiram do mesmo lugar. Eles não partiram de lugares diferentes. Está claro isso? Isso é um tipo de raciocínio comum, assim que a gente vai fazer em outros contextos, certo? Professor, agora diga. É por isso que uma função, no ponto x, tem que ter somente um valor? Função. Sim, a definição de função exige isso. Mas é bem disso aí? Se você pegar... Não é por isso. Né? Aí é mais primário do que isso. Se você pegar um ponto e permitir que f de x seja x1 ou x2, você não tem como decidir, em geral, qual dos dois que você vai escolher. Né? Para que você tenha possibilidade de fazer contas com sentido, você não pode admitir que uma função tenha 2, 3 ou 4 valores diferentes. Ela tem que sempre chegar a um valor. Agora, nada impede que ela parta de vários valores e chegue no mesmo ponto. Isso não tem problema. Mas isso impede que uma função que faça isso tenha uma inversa. Tá certo? Porque você cai nessa ambiguidade. Então a função não é injetiva. Nesse caso não. Ela não seria injetiva. Bom, olha só, nós estamos quase lá, né? O que falta para a gente mostrar que existe um isomorfismo? Primeiro, eu dei um mapeamento bem definido do espaço quociente na imagem. Segundo, eu mostrei que isso aqui é um homomorfismo, certo? Terceiro, mostrei que ele é injetivo. Então só falta a gente mostrar que ele é sobrejetivo. Mas isso é a parte mais fácil de todos, né? Alguém gostaria de vir aqui mostrar que ele é sobrejetivo? Estou falando isso porque realmente é fácil. Não quero submeter ninguém a constrangimento para ninguém. Né? Se alguém assim já está enxergando isso, pode vir aqui e mostrar rapidinho. Então, vocês estão enxergando isso? Não? Dole 1, dole 2, dole 3, ninguém? Tá bom, eu sei, timidez é fácil. Não, mostrar que é sobrejetivo significa o quê? Significa que todo mundo da imagem está coberto, né? É φ de alguém, não é isso? Isso é quase direto, né? Vamos supor que eu tenho um elemento G barra pertencente à imagem de F, tá certo? Esse cara pertence à imagem de F. Para ele pertencer à imagem de F, o que tem que acontecer? Esse G barra tem que ser o F de alguma coisa, de um certo G, não é isso? É isso que significa pertencer à imagem. Bom, se ele é o F desse cara aqui, ele também é o φ da classe de equivalência desse cara, pela minha definição do φ, né? Então acabou, né? Qualquer elemento da imagem que eu considerar é o φ de alguma coisa de lá. Quase constrangedor. Esse 4 é 4 é onde? 4, qual é a definição? Ah, desculpa. Devia ter colocado o título, né? Certo. 4 quer dizer φ é sobrejetivo. Então, só relembrando o que significa sobrejetividade, né? Todo mundo que estiver no conjunto de chegada tem que ter alguém correspondendo no conjunto de saída. Foi exatamente isso que a gente acabou de mostrar, né? De ilustrar isso, né? Resultado, né? Juntando tudo, né? 1, 2, 3 e 4, a gente acabou de mostrar que o φ é um isomorfismo. Relembrando, isomorfismo
é um homomorfismo injetivo sobre adjetivo. Certo? Complicado ou fácil? O que vocês acham? Eu quero ter um parâmetro assim, como é que eu estou? Se eu estou fazendo sucesso, se eu estou fracassando. Beleza. Ó, a culpa é dele depois, né? Se acontecer, ninguém mais se manifestou. Tá bom. Legal, né? Já podemos nos orgulhar, sair da aula de métodos e falar, cara, segunda aula já demonstrei o teorema fundamental do homomorfismo, né? Não beleza não. Estou bem na fila. Né? Então acho que finalmente está na hora da gente começar a falar de alguns exemplos. Né? Se tem uma coisa pobre nessa aula, são exemplos. Fazer o quê? O estilo do professor. Mas vamos falar de alguns exemplos, então, dessa história. E aí acho que os exemplos vão ajudar muito a gente a deixar essas noções mais suaves, né? Então, vamos começar dos exemplos mais triviais possíveis, né? Se eu tiver um grupo G arbitrário, né? Eu posso escolher dois subgrupos óbvios dentro desse grupo G. Né? Um subgrupo é esse aqui. Um é a própria identidade. A identidade sozinha é um grupo, tá certo? Se você impuser uma lei de composição, a lei de composição do grupo, né? Identidade vezes identidade é identidade. Há um elemento de identidade, é óbvio. A identidade é a sua própria inversa, né? E a associatividade também é óbvio. Então é um grupo, é um subgrupo, inclusive. Né? E o outro é o próprio grupo G. Né? É um subgrupo dele mesmo. Tá certo? Pergunta o que dá o espaço quociente, né? Do grupo G por esses dois subgrupos que estão aí. Né? Tá certo? É claro que esses caras aqui são ambos subgrupos normais. Vamos parar para pensar. Se eu conjugar um elemento arbitrário do grupo, eu termino dentro do grupo, certo? Isso é o que dá um subgrupo normal. Então vamos pensar na identidade, né? Naquele primeiro subgrupo lá. Se eu fizer uma conjugação por um certo G pertencente a G, o que dá? G, identidade, G menos 1. Identidade vezes G da G, G vezes G menos 1 da identidade. Então, eu continuo dentro do subgrupo. Né?